A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 sobre 3 coisas que irão perpassar os tempos e que, embora o mundo ande de mal a pior, podemos fixar os olhos sobre elas: a fé, a esperança e o amor, conforme diz o texto. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Embora o amor seja o maior das 3, hoje vamos meditar na esperança, e mais precisamente na esperança da cruz de Cristo. Mas como ter esperança em meio a tanta maldade no mundo? Todos os dias somos surpreendidos por noticiários cujas notícias que recebem mais audiência são as de obituários. Dia após dia, vidas têm sido ceifadas, deixando para trás o rastro da saudade em muitas pessoas. O ser humano, por alguma razão, se vê no direito de tirar vidas, mesmo não sendo o verdadeiro autor delas. Por essa causa, a terra está repleta de sangue derramado diariamente nas guerras, brigas em bares, facções e muito mais. Sendo assim, como ter esperança diante de tudo isso? Sabemos não ser fácil, mas quando olhamos para a cruz, esta nos enche de esperança. Muito temos a falar sobre a cruz de Cristo. Como objeto de escárnio utilizado pelo Império Romano tornou-se o maior símbolo de esperança do mundo, como pode a vergonha tornar-se esperança para um povo chamado cristão? Pois isso é o que a Bíblia nos diz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Muitos cristãos, durante sua caminhada neste mundo, apropriaram-se da cruz de Cristo como a esperança da redenção, mostrando com isso que tomar a cruz é imitar o seu mestre que, mesmo sofrendo, apontou para um futuro onde a esperança ganha forma, onde não mais será motivo de escárnio ou dor viver da maneira certa, fazendo a vontade de Deus. Por esta causa, ignorar a cruz é o mesmo que ignorar a esperança. Não pode um cristão viver sem o propósito da cruz em si mesmo, conforme diz o texto. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, verso 27. Envergonhar-se da cruz é envergonhar-se de Jesus. A cruz pesa, dói, causa ferimentos e talvez seja esses os motivos dela ser tão ignorada por muitos cristãos atuais. Mas embora seja difícil carregá-la, a mesma também é a ponte da esperança para um mundo melhor. Mas a cruz não fala somente do que virá, mas também do que é presente. À medida que a aceito, tenho minha esperança renovada pelo Senhor da cruz, a saber, Jesus Cristo, o qual suportou as dores e sofrimento deste mundo na cruz, mostrando que podemos sim ter esperança renovada a cada dia e que, sem cruz, não há salvação. Observemos a seguinte questão. Em um mundo cada vez mais globalizado, refém da superficialidade, hostil à verdade e invertido em valores, será que a esperança na cruz se sobressairá? Se os cristãos continuarem se apropriando dela, a resposta é sim. Mas se, diante dos presentes desafios, esta geração colocar a cruz de lado para não chocar o mundo, então também estará colocando de lado a esperança. Vamos ler o texto bíblico que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. E a Bíblia também diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Vemos com isso que a cruz sempre foi motivo de loucura e escândalo para o mundo, mas aqueles que amam a Cristo, nela encontram esperança. Saiba de uma coisa, quanto mais você estiver submetido à cruz, mais força terá para avançar nos propósitos de Deus para a sua vida. Muitas pessoas estão sem esperança por falta de compreensão desta verdade. Sabemos que as dores são imensuráveis para alguns, mas também sabemos que as dores presentes não podem se comparar com a glória do porvir, conforme diz as Escrituras. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Porém, o mundo propõe aos cristãos que abandonem a cruz, que a substitua por travesseiros macios e deitem em uma cama confortável. Mas não aprendemos assim com Cristo. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Sendo assim, que a cruz não o escandalize, pelo contrário, que assim como o Mestre Jesus submeteu-se à vontade do Pai carregando a cruz, nós, discípulos de Cristo, possamos carregar a nossa cruz, pois só nela há verdadeira esperança. Curta, compartilhe, inscreva-se.